Então vamos lá para essa aula, né? Trabalhar com o laço for, que é bem parecido com o while. Só antes aqui eu tinha colocado i menor do que 3, né? Porque eu já sabia que eu tinha 3 posições no meu array que eu fiz. Só que como eu falei, dentro de um jogo, por exemplo, você vai poder adicionar valores, né, dentro dessa lista. E quando você tiver que testar, pode ser que ele não tenha um valor fixo. Não sei, se você não sabe se naquele momento vai ser 3, né? Às vezes, por exemplo, tem 200 inimigos, mas eu já destruí 50 inimigos. Então, quando ele for testar ali, entrar num laço de repetição, aquele valor de 200 já foi alterado. Então, ao invés de você olhar um valor fixo, tem como você puxar a quantidade, o tamanho, na verdade, dessa sua lista. Eu ponho o nome dela, .length. O parâmetro length, ele serve para que você consiga visualizar aqui, né, buscar a quantidade de itens que existem dentro daquela lista. Vamos supor que, em vez aqui, ó, depois ele me mostre o item e me fale aqui, antes dele, na verdade, ó, sexta.length. Então, o que eu estou pedindo aqui para ele fazer? Estou pedindo para ele mostrar a quantidade de itens que tem, depois o nome do item, depois incrementar mais um. Vamos testar isso aqui. Vou dar um Ctrl S. Vamos aqui dentro do nosso projeto. Parar ele. Limpar esse código. E mandar ele executar novamente. Então, o que vai acontecer aqui no console? Ele me mostrou que são 3 itens, mostrou a banana. Beleza. Depois, quando ele passou novamente, ele ainda continua me mostrando 3. Vou ter que verificar por que isso aqui. Ó. Sendo que ele... não, perdão. O array ele sempre vai ter 3 itens. Né? Não importa, ele não vai alterar. A quantidade dele é de 3 itens. Eu não adicionei nem removi nenhum item para isso aqui mudar. Então, por isso que ele continuou com o mesmo valor de 3 ali. Eu não precisava ter pedido para ele demonstrar esse valor aqui a cada vez que ele passasse. Se eu colocar ele fora do for, ele vai mostrar uma única vez. Vamos fazer isso, que seria mais correto a se fazer. Então, depois aqui do meu while, estou falando for, mas nós temos por enquanto um while, não é um for. E aqui, quando eu mandar, após mostrar todos os itens da cesta, ele vai me mostrar quantos itens ele tem dentro da cesta, daquele array sexto. Vamos verificar, ficaria uma coisa ali mais correta, porque o valor nunca vai mudar. Então, foi maçã, banana e abacate, e aqui ele me mostrou a quantidade de 3. Beleza. Agora, aqui eu fiz isso utilizando um laço de repetição while, correto? Vamos utilizar um laço de repetição for, que é, para falar a verdade, um pouco mais simples do que o while. Aqui eu posso, então, colocar o laço de repetição for. E a estrutura de um for, ela é dada pelo seguinte, ele começa com for, aqui você vai ter a definição de uma variável, então já vou colocar o i igual a zero, fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Vai separar por ponto e vírgula as condições. São 3 condições que eu tenho que passar aqui. Primeiro a variável, que vai ser o contador, depois a condição no qual vai ficar pertencendo esse meu for, então enquanto ele for maior do que sexta.length, eu quero que ele continue executando. E eu quero que ele incremente. Então, geralmente você declara a variável primeiro. Depois que você declarou a variável, você faz a condição, na qual vai ficar se repetindo o for. Nesse caso, enquanto ele for maior do que a quantidade, aqui eu coloquei 0, mas não tem 0, né? Maior do que o tamanho da minha cesta. E aqui eu faço o incremento. Dessa forma, então, que funciona o i. Ele está dando um erro aqui no i, porque nesse caso aqui a minha inteira, né, inteira i, recebe 0, certo? E aqui, até que ele seja menor do que o tamanho, provavelmente aqui, ó, vamos colocar uma outra variável. Vou colocar aqui a variável a, que a i está sendo utilizada ali, eu não quero que ele dê referência, por isso que ele vai ficar apontando isso aí. Então, enquanto a minha variável a aqui for, na verdade, enquanto não, ela começa com 0, depois, até que ela seja menor do que o tamanho do meu array, que é sexta.length, ele vai, então, incrementar. Ele está com um erro nesse length, justamente porque é uma string, e ele não pode, aqui está falando que não pode verificar essa extensão dela. Porque está escrito errado aqui, ó, viajei. Agora sim. Então, enquanto isso aqui acontecer, né, ele vai incrementando. E aqui eu peço, então, para que ele me mostre a mesma coisa. Só que aqui, em vez de ser i, é a minha variável a. Eu não preciso abrir e fechar parênteses se eu tiver um for inline, uma única linha, tá joia? Então, não tem necessidade. Se eu tiver mais de uma linha dentro do meu for para ele executar,
aí eu preciso. Aqui, na verdade, então, com 2 linhas, eu fiz esse while. Ele vai começar declarando um valor, então, coloquei aqui a variável A recebendo 0. Ele vai ficar repetindo até que esse valor dessa variável seja menor do que o tamanho do meu array cesta, e cada vez que ele passar, ele vai incrementar 1 nela aí. Vamos dar um Ctrl S, vamos aqui atualizar para a gente poder ver. Deixa eu limpar primeiro ele. E vamos executar. Então, o resultado, na verdade, ele vai executar 2 aqui, né, porque tem o de cima, mas o resultado vai ser bem parecido. Então, ele mostrou o primeiro do while, maçã, banana, abacate, e a quantidade do length que eu pedi, e depois o meu for, maçã, banana e abacate.